Boa noite, britanicamente, 19 horas e 5 minutos, começando a nossa live de hoje, tá? Agradeço a presença de todos. E nós vamos falar de um tema extremamente importante, que parece que deixou de ser importante, porque a gente não estamos vivendo aquele momento maior da pandemia. Nós vamos falar de gerenciamento e impactos atuais da Covid no sistema de saúde, e o que aprendemos e como enfrentaremos as suas consequências. Essa é uma live feita pelo Jornal Brasileiro de Auditoria em Saúde, o JBAS, com o apoio da Gilead, e a gente está aqui para discutir uma coisa que parece tão distante, mas para nós que fazemos somos gestores no sistema de saúde e também médicos prescritores, a gente sabe que isso não está tão longe assim. Nós temos vários pacientes que ainda estão sequelados com o chamado pós-Covid ou Covid longa, e nós temos que encarar isso de frente, porque isso, de uma certa maneira, vai onerar o sistema de saúde e vai onerar formas de atendimento que nós vamos ter que realizar. Não esquecendo que a pandemia não acabou, ela arrefeceu, ela não acabou. É claro que a gente não está usando máscara, a gente está muito mais folgado em relação a tudo isso, mas ela não acabou. Então, é importante a gente ter isso em mente. Eu sou a Goldete Priscuni, que eu sou a editora científica do Jornal Brasileiro de Auditoria em Saúde, e agora teremos dois convidados. Então, nós teremos o professor doutor Alexandre Naime Barbosa e o doutor João Paulo dos Reis Neto, que falarão sobre todos esses problemas que nós estamos enfrentando, ou se não estamos enfrentando, talvez não estejamos olhando, porque não estamos vendo as necessidades. Então, nós vamos começar com o doutor Alexandre, ele tem 20, 25 minutos para falar, depois vamos falar de uma visão do gestor, então, é muito importante a gente também trazer uma visão de gestão, e eu convido todos a colocarem suas dúvidas no chat, que eu vou estar aqui vendo, e no final nós vamos ter um tempinho para poder discutir, tá? Então, doutor Alexandre, muito obrigada por ter aceito o convite do Jornal Brasileiro da Auditoria e Saúde e da Gilead para a sua apresentação. Muito boa noite a todas e todos. Realmente é um imenso prazer estar com os colegas do Jornal Brasileiro de Auditoria em Saúde. É realmente uma área que exige um conhecimento técnico e científico apurado, já que, obviamente, não se faz saúde sem que haja recursos diretamente ou sabiamente alocados. E agradeço bastante o convite para discutir hoje com vocês um tópico que me é muito caro, porque, na verdade, durante toda essa pandemia, eu que sou infectologista há cerca de 25 anos, me dediquei ao estudo das doenças causadas por vírus e, obviamente, nessa pandemia tive como principal pano de fundo para as nossas pesquisas a infecção pelo SARS-CoV-2. Por favor, Godete, só me confirma se vocês estão vendo o primeiro slide.
Enfrentamento da pandemia, evidências Perfeito. científicas. Então, hoje eu tenho 20, 25 minutos, como colocou a Godete, para debater com vocês as evidências científicas que nós temos no tratamento farmacológico da Covid-19. Então, já passaram praticamente mais de 2 anos desde que a OMS decretou o estado de pandemia, lembrando que ela não foi encerrada oficialmente, e hoje nós temos diversas estratégias farmacológicas para tratar a infecção pelo SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19. Esses são os meus vínculos. Eu sou professor doutor, chefe do departamento de infectologia aqui na Unesp. Acho que alguém está com o microfone ligado aí. Também trabalho como infectologista no setor público e privado, no Hospital das Clínicas aqui de Botucatu, coordeno o grupo técnico de Covid-19 desse hospital, sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e coordeno, dentro da SBI, o Comitê de Covid-19. Na Associação Médica Brasileira, eu faço parte do Comitê de Monitoramento da Covid-19 e também do grupo que escreve, que publica as diretrizes de tratamento da Covid-19. E também assessoro o Ministério da Saúde em relação ao tratamento da Covid-19. Tenho diversos financiamentos para pesquisa e atividades acadêmicas, tanto do setor público quanto do setor privado, incluindo o apoio educacional hoje da Gilead. Então, como bem disse a Goldete, a pandemia não acabou, e é importante nós entendermos como a Covid-19 se posiciona dentre as diversas outras pandemias que já afetaram a humanidade. Desde a época dos egípcios, 3000 a.C., a pandemia que mais causou óbito foi a pandemia da varíola. Desde aquela época, se você quer recuperar o vírus da varíola em múmias, foi uma doença erradicada no final da década de 70, com uma estratégia de vacinação bastante intensa, mas vitimou 300 milhões de pessoas. E depois, na sequência, a peste negra, a gripe espanhola, a infecção pela HIV/AIDS, que continua vigente até os dias de hoje, e, em quinto lugar, nós estamos vivendo a quinta pior pandemia da história da humanidade. O quinto patógeno que mais vitimou pessoas, que mais levou óbito. Até o dia de hoje, esses são dados super atualizados que eu peguei para vocês no site da Organização Mundial de Saúde, nós temos 6.580.000 vidas perdidas para a Covid-19. Então, é realmente algo que vai ficar marcado não só na história da medicina, como na história mundial, como uma das mais terríveis pandemias que aconteceram. Nós estamos realmente vivendo um momento de arrefecimento, esperamos que essa curva continue numa inflexão negativa, mas eu vou mostrar para vocês que ainda há necessidade não digo de preocupação, mas de um cuidado que hoje pode ser ampliado em relação a diminuir esse impacto que houve em termos de número de óbitos. Começando pelos dados brasileiros. Tá? Nós estamos com uma média móvel de óbito nesse último período, nessa última semana, de 44 óbitos por dia, nessa última semana, nesses últimos 7 dias, nessa segunda para terceira semana de outubro. Mas se a gente somar todos os óbitos de setembro, no mês passado, outubro ainda não acabou, todos os óbitos que aconteceram em setembro foram 7.321 óbitos. Então, por mês, nós estamos perdendo, o Brasil que teve cerca de 700.000 vidas perdidas para a Covid-19, nós estamos perdendo 1%, está se somando 1% nesse número total de óbitos. Uma doença que ainda tem um impacto bastante importante. Sem sombra de dúvida, em adulto, é a infecção respiratória que mais, neste momento, está levando a óbito. Apesar de nós estarmos com um número baixo, infelizmente, nós vivemos momentos terríveis, vocês lembram? 3.000, 3.500, 4.000 óbitos por dia no pico de circulação da variante Gama, por volta de março, abril, maio do ano passado. Agora, a média móvel está aí em torno de 50, como eu disse, mas, acumuladamente, o número de óbitos ele se torna bastante expressivo e isso tem como ser manejado. E é isso que eu vou discutir com vocês. A primeira estratégia de manejo, obviamente, é a vacinação.
A vacinação contra a Covid-19, ela tem como principal objetivo reduzir a chance de Covid grave, aquela Covid que precisa ser hospitalizada e que, infelizmente, muitas vezes o paciente acaba indo a óbito. Então, um paciente completamente vacinado diminui entre 5 a 10 vezes o risco de evolução para óbito. A primeira coisa que nós temos que fazer com os nossos pacientes é checar como está o status vacinal para a Covid-19. Existem alguns grupos populacionais que precisam de uma quarta dose, uma segunda dose de reforço. As pessoas até 50, 60 anos, geralmente 3 doses é o suficiente se não forem imunossuprimidas. Mas pessoas mais idosas e pessoas imunossuprimidas precisam da segunda dose de reforço e não só de 3 doses, como a população em geral. Então, a primeira estratégia é essa, garantir que todo mundo esteja vacinado, não só com o esquema básico de 2 doses, mas também com suas doses de reforço, a depender do seu status de comorbidade e de imunossupressão. E essas 7 mil pessoas que estão indo a óbito no Brasil, e muitas outras milhares em todo o mundo, quem são essas pessoas? São pessoas principalmente ou que não foram vacinadas, ou pessoas que a vacinação não se torna tão efetiva quanto na população em geral. Então, principalmente quem está indo a óbito, essas 7.321 pessoas que aconteceram no mês passado, em setembro, são pessoas imunossuprimidas ou de extremos de idade, pessoas acima de 75, 80 anos com diversas comorbidades. As imunossupressões mais frequentes são essas que eu listei aqui para vocês. Receptores de transplantes de órgãos sólidos, principalmente transplante renal, nos primeiros meses de indução da imunossupressão, mas também em alguma significância nos meses subsequentes. Transplantes cardíacos, transplantes de pulmão, transplantes de fígado, todos esses pacientes que já têm um custo bastante alto, tanto para o sistema público quanto para o sistema privado, eles, por conta das medicações para a não rejeição do transplante, acabam ficando imunossuprimidos e a vacinação não se torna tão efetiva quanto o indivíduo da população em geral. A mesma coisa se aplica aos transplantados de medula óssea, pessoas que receberam transplante com células-tronco por conta de leucemia, linfoma, mieloma, outras indicações, elas também têm um risco acrescido de evolução para Covid grave e Covid crítica, mesmo quando completamente vacinados, por conta da falta de efetividade de vacinação relativa à imunossupressão. A mesma coisa, pacientes com cânceres hematológicos, linfoma, leucemia, que estejam em quimioterapia ativa. Esses também têm um risco bastante acrescido, bastante aumentado de Covid grave, pacientes em diálise renal e terapia imunossupressora por conta, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, usando anti-TNF, anti-interleucina 6, todas essas pessoas usando imunobiológicos para controle de doenças autoimunes também têm maior susceptibilidade à Covid grave, mesmo que completamente vacinado. Um último grupo, os portadores de imunodeficiência primária, aquelas imunodeficiências genéticas também. Todos esses pacientes têm em comum uma coisa que a gente já discutiu, que são fatores externos ou, no caso da imunodeficiência primária, genéticos de imunossupressão. Então, vejam que, mesmo numa população completamente vacinada, que seja de maior extremo de idade, o risco de evolução para Covid grave ainda continua alto. Então, vejam, 85 anos a mais, o risco de evolução para a hospitalização e óbito é 10 vezes maior do que aquele indivíduo com até 39 anos. E uma escadinha que vai descendo de década a década, de 75 a 84 anos, 8 vezes maior chance. 6 vezes maior chance para quem tem de 65 a 74 anos. Então, esses grupos são os grupos que a gente considera de maior risco, mesmo que completamente vacinado, porque existe um fenômeno chamado imunossenescência. O que é a imunossenescência? É o envelhecimento do sistema imunológico. As articulações, quando envelhecem, formam artrose. O cérebro, quando envelhece, leva à demência. E o sistema imunológico, quando envelhece, leva à imunossupressão, chamada de imunossenescência. Ainda mais, no indivíduo já acima de 60 anos, começam a aumentar a chance dele ter comorbidade. Por exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica, obesidade ou sobrepeso, doença renal crônica, doença cardiovascular, diversos desordens neurológicas,
muitos pacientes são tabagistas, tem imunossupressão que a gente já discutiu, diabetes é um fator bastante ligado, todas elas aqui, essas condições, aumentando o risco de evolução para COVID grave, mesmo num cenário de paciente completamente vacinado. Então, são essas as pessoas que, infelizmente, ainda vão a óbito na ordem aí de 7 mil por mês no Brasil. E temos o que fazer? Sim, nós temos. Nós não estamos mais em janeiro, fevereiro, março de 2020, quando, infelizmente, não tínhamos drogas que conseguissem mudar a história natural da doença. Naquela época, sem vacina, sem medicações efetivas, a mortalidade girava em torno de 3% da população em geral. Se você olhasse acima de 65, 70 anos, poderia chegar a 7, 8%, a depender da carga de comorbidades, daquelas doenças que eu listei no slide passado. Se você fosse para a imunossupressão mais grave, a coorte, a casuística do Hospital do Rim de São Paulo mostra uma mortalidade no primeiro ano de cerca de 30 a 40% dos indivíduos transplantados renais daquela instituição, quando infectados pela Covid-19, evoluíam para óbito, por conta do que a gente já discutiu, a imunossupressão, um cenário de não vacinação e de ausência de medicações de fármacos ativos. Mas hoje não. Hoje temos uma série de oportunidades de intervenção, quer seja na pré-exposição, como a gente já discutiu, as vacinas, você estimula o sistema imunológico, a produção de anticorpos, a ativação do sistema de defesa mediado por células, sistema imunocelular. Existem as prevenções não farmacológicas, mesmo no atual contexto que nós estamos, de menor circulação, os pacientes de maior risco devem continuar usando máscara. Então, por exemplo, um transplantado, alguém que está fazendo uso de quimioterapia, deve fazer uso de prevenção não farmacológica. Nós temos, inclusive, a oportunidade de lançar a mão, isso já aprovado pela Anvisa, de anticorpos monoclonais, que são os anticorpos prontos, e chamamos de imunização passiva. A gente dá um anticorpo pronto para aquela pessoa que, obviamente, não tem condição de produzir com alta efetividade, como essas populações que eu acabei de listar. Na pós-exposição imediata, ainda nada aprovado de forma pelas agências regulatórias, tanto pela Anvisa quanto pela FDA, mas alguns estudos com anticorpos monoclonais e antivirais. Aqui seria um paciente, por exemplo, de alto risco, um paciente em quimioterapia que acabou de entrar em contato com um filho, com um familiar com Covid, e aí tentar alguma estratégia, isso está em estudo. O que nós já temos aprovado e disponível comercialmente aqui no Brasil são alguns antivirais que atuam diminuindo o risco de progressão naqueles pacientes ainda com Covid leve, aquele paciente ambulatorial, nos primeiros dias de sintoma, geralmente até o 5º ou, no máximo, no 7º dia. Então, nós temos 3 antivirais licenciados pela Anvisa no Brasil. O primeiro deles, o Remdesivir. Ele tem registro na Covid leve, é uma medicação que eu vou mostrar para vocês do estudo pivotal, o estudo de fase 3, que reduz em torno entre 80% a 90% um paciente de alto risco, como esses que eu mencionei, na evolução da Covid leve, naqueles primeiros dias, ainda que o paciente tenha sintomas de um resfriado ou de uma síndrome gripal, em relação à evolução para hospitalização e óbito. E outros antivirais, como o Molnupiravir e o Nimatrelvir. Opções de tratamento com anticorpos monoclonais ainda estão sendo avaliados pela Anvisa, não foram liberados para uso. O Remdesivir também é um antiviral e é o único que consegue fazer esse tipo de mudança de fase. Ele está aprovado tanto na Covid leve quanto na Covid grave, naqueles pacientes que precisam de hospitalização porque já tem síndrome respiratória aguda grave, porque já tem hipóxia, porque já tem critérios de internação. Então, o Remdesivir é um antiviral que ele pode ser usado tanto na Covid leve quanto na Covid grave, naquele paciente que precisa ser hospitalizado e que está precisando de oxigênio. Ele não está aprovado, ele não é liberado para pacientes em ventilação mecânica. Então, o uso dessa medicação tem que ser o mais precoce possível, principalmente nesses pacientes com Covid leve ou nos pacientes que sejam hospitalizados logo nos primeiros dias. Quanto mais precoce for a introdução do Remdesivir, melhores os resultados em termos de diminuição do desfecho óbito, que é o mais importante. Ainda para a Covid grave, nós temos aprovados
para uso o baricitinib e o tocilizumab, que são imunomoduladores. O baricitinib inibidor de interleucina 6, tocilizumab inibidor de TNF, para aqueles pacientes que já estão indo para a fase de COVID crítica, que estão aumentando a necessidade de oxigênio, que estão quase indo para a UTI. Então, nós temos a possibilidade de uso concomitante, vocês vão ver, eu vou mostrar os guidelines para vocês, de remdesivir com baricitinib. É uma associação que, principalmente nesses pacientes que vão evoluindo para maior necessidade de suplementação de oxigênio, então você faz uso. A dexametasona, que é uma medicação também que, uma das primeiras que a gente teve evidência de benefício, também sempre recomendada em associação com os antivirais, com o remdesivir e com os imunomoduladores. Então, esse é o painel geral. Eu vou primeiro mostrar os estudos na COVID leve. Então, o remdesivir usado para pacientes nos primeiros dias de sintoma. Então, é um estudo chamado PINE-3, que comparou pacientes não hospitalizados, obviamente com COVID leve ou moderada, pacientes que não precisavam de oxigênio, mas tinham infecção pelo SARS-CoV-2 confirmada, por teste de antígeno, por PCR, logo nos primeiros dias. Então, esses pacientes foram randomizados no ensaio clínico clássico, duplo cego, placebo controlado, 280 para cada lado, em até 7 dias. E o paciente recebia, então, no primeiro dia, uma dose de 200 mg de remdesivir, e depois mais 2 dias, completando 3 dias de remdesivir, e isso foi avaliado como desfecho primário, redução de hospitalização e óbito, e também avaliação dos eventos adversos. E como vocês podem ver aqui, em termos de redução de hospitalização e óbito, houve no grupo que usou remdesivir por 3 dias, na COVID leve, uma redução de risco de 87% quando comparado com o grupo placebo. Então, quem usou, no grupo que usou remdesivir, 2 óbitos, no grupo que usou placebo, 15 óbitos. Então, esse é a redução de risco favorável a quem usou remdesivir, com uma estatística altamente significante. E também, esses pacientes precisaram de menor atendimento médico, que diminui bastante o custo, quando compara o grupo remdesivir versus placebo. Esses pacientes que estavam sendo menos monitorizados, obviamente, precisavam de menos hospitalização e menor custo final. Então, o remdesivir ele é tão mais efetivo quanto mais cedo eu inicio. E em relação ao desfecho de segurança, que é algo que a gente sempre se preocupa, não diferiu do placebo em relação a eventos adversos moderados, nem a evolução, nem a alterações laboratoriais. Na verdade, até teve mais evento adverso sério, que obviamente foi internação e óbito, do placebo, porque esses pacientes acabaram evoluindo com mais frequência para a COVID grave. Então, esse estudo PINE-3, que acabou por levar o registro dessa medicação do remdesivir no FDA e também aqui no Brasil, a Anvisa, para uso na COVID leve. E aqui, um primeiro guideline, o guideline da Infectious Disease Society of America, seria a Sociedade Americana de Infectologia, recomendando o uso de remdesivir até 7 dias de sintoma para pacientes ambulatoriais com alto risco de progressão. Isso é importante, né? Nós não vamos usar remdesivir para pessoas, por exemplo, abaixo de 50 anos, sem comorbidade, isso não faz sentido. São para pacientes que têm alta chance de progressão, como aqueles que eu mostrei, os imunossuprimidos e os pacientes com extremo de idade. Então, isso está em bula do remdesivir no Brasil, em bula do remdesivir na Anvisa, e na Anvisa, na FDA, e recomendado pela Infectious Disease Society of America. Outro guideline que também recomenda o remdesivir, que a gente utiliza bastante, é do NIH, o National Institute of Health americano, colocando ele em pé de igualdade com drogas orais como nirmatrelvir e ritonavir. Aliás, no IDSA também, o remdesivir ele vai em pé de igualdade com outras drogas de antivirais orais, por conta da alta efetividade, por conta daquela redução de risco de 87% na questão de hospitalização e óbito. Então, o remdesivir até o 7º dia de sintoma, por 3 dias, endovenoso, é recomendado também pelo NIH. E além dessas 2 instituições americanas, trago aqui para vocês a guia da Organização Mundial de Saúde. Então, essa é a recomendação para trabalhadores de saúde, né, para nós médicos, todo mundo que cuida de Covid-19, indicando
para pessoas de alto risco, então sempre tem que ser, né, naqueles grupos de alto risco que a gente comentou, em sintomas até o 7º dia, o uso de Remdesivir por 3 dias, daquele jeito que eu expliquei. Primeiro dia, 200 miligramas, mais 2 dias de 100 miligramas de Remdesivir, então também recomendado pela OMS. E aqui as orientações brasileiras, né? A Anvisa, a regulamentação da Anvisa, autorizando o uso do Remdesivir, o nome comercial Velcure, para COVID leve, em pacientes de alto risco, e a nossa nota técnica da Sociedade Brasileira de Infectologia, solicitando um olhar mais dedicado da Conitec para que essa medicação possa ser incorporada pelo SUS. Ela está disponível para venda no sistema privado, mas ela está sendo, neste momento, colocada em discussão na Conitec em termos de uso na COVID leve. Ainda não foi definido, não temos o resultado final, mas nós fizemos na SBI uma explicação básica do estudo Time que eu acabei de fazer para vocês, e mostrando que todos os guidelines recomendam o uso para pacientes de alto risco na COVID leve. E vamos agora passar para a segunda fase, que é a fase de COVID grave, aquele paciente que está hospitalizado e que demanda oxigênio, mas não está entubado, não está em ventilação mecânica. Então, é esse paciente que precisa de oxigênio, mas não está em ventilação mecânica. É isso que está em bula no Brasil, e eu vou mostrar para vocês. Primeiro, um compilado de estudos. Existem muitos estudos duplo cego, placebo controlados, usando o Remdesivir versus o placebo, em paciente hospitalizado. Eu vou falar mais do Solidarity, que é o melhor estudo que foi estratificado de acordo com o uso de oxigênio e ventilação, mas temos outros também a gente já pode até dizer um pouco mais antigos, mais clássicos na COVID, que é o ACTT1, que foi estratificado de acordo com uma classificação da OMS. Tem outros diversos ensaios clínicos que foram realizados em diversos países, mas vamos falar do Solidarity. O Solidarity é um estudo muito robusto, porque ele, inclusive, foi coordenado pela Organização Mundial de Saúde. Então, o Solidarity ele teve diversas fases, diversas publicações, e nós tivemos o resultado final do Solidarity agora em maio de 2022, e é esse o resultado que eu vou mostrar para vocês. Veja o número de pacientes incluídos, pacientes, então, hospitalizados por COVID-19, adultos maior ou igual a 18 anos, que não tinham recebido nenhuma outra droga, que não precisavam de ventilação mecânica. Foram 14 mil pacientes randomizados, ou para o stand of care, ou para o uso de Remdesivir, o endpoint primário, mortalidade até o dia 28. Tem aqui o baseline, né? Obviamente, a gente teve um percentual muito grande de pacientes mais idosos, que são esses que acabam hospitalizando, 46% nos dois grupos, entre 50 e 69 anos, acima de 70 anos, algo em torno de 20%. Aqui a distribuição por oxigênio, como a gente já discutiu, precisando de oxigênio suplementar, e várias outras caracterizações. Sexo masculino foi predominante, tabagismo e aquelas doenças, comorbidades que são mais comuns, indicam gravidade. Então, os grupos foram bem balanceados, e aqui está o resultado. Então, quando você usa o Remdesivir nesses pacientes com necessidade de internação em baixo nível de oxigênio, mas não ventilados, você tem uma redução de risco também na ordem de 80% em relação ao desfecho óbito, que é isso que mais importa. Então, quando você avalia aqui os pacientes que fizeram uso de Remdesivir ou fizeram uso de placebo, no overall, você tem uma redução na questão tanto de progressão para ventilação mecânica, quanto para óbito. Então, esses são os resultados do estudo Solidarity. E não foi só redução de óbito, nós tivemos também redução no tempo de hospitalização. Então, o paciente que usa Remdesivir, ele tem uma redução de aproximadamente um dia de internação versus os 10 dias no stand of care sem Remdesivir. E quando a gente faz a meta-análise de todos os ensaios clínicos,
esse benefício se mantém favorável ao Remdesivir. Por isso, essa medicação Remdesivir, ela está indicada pelos mais diferentes guias. Eu vou citar as mesmas 3 guidelines que eu citei internacionais, o IDSA, do Infectious Disease Society of America, recomenda o uso de Remdesivir mais, como o antiviral, mais dexametasona ou o baricitinib. Ou então, o baricitinib mais o Remdesivir seria o tratamento padrão ouro. O guideline do NIH também diz a mesma coisa, recomenda o uso de Remdesivir em pacientes hospitalizados com uso de oxigênio, se possível com o uso de baricitinib, principalmente se tiver em alto fluxo de oxigênio. E, finalmente, o guideline da Organização Mundial de Saúde, que teve um update agora em setembro, mês passado, e devido ao resultado do estudo Solidarity, a Organização Mundial de Saúde, como eu já falei, indica o uso do Remdesivir na COVID leve e também na COVID grave. E também recomenda aquelas drogas que eu falei, dexametasona, o inibidor de interleucina 6 e o baricitinib. Na verdade, o baricitinib é um inibidor de interleucina 6 indicado. Então, veja que o Remdesivir é o único antiviral indicado nos pacientes que precisam de hospitalização. E ele é o único também que acaba sendo útil nas 2 fases da doença. O Brasil segue a recomendação de aprovação, a Anvisa, assim como a FDA, aprovou o uso do Remdesivir desde março de 2021, e nós, da Sociedade Brasileira de Infectologia, também fizemos nossa recomendação de uso. O Remdesivir, no primeiro momento, não foi aprovado pela Conitec, isso vai ser revisto numa próxima fase, numa próxima etapa, e agora com os resultados do estudo Solidarity, a primeira avaliação da Conitec não havia o resultado desse estudo que eu mostrei, nós temos esperança que ele seja aprovado para uso também no Sistema Único de Saúde, visto os extremos benefícios, o benefício extremo em relação à redução de hospitalização, redução de necessidade de internação de UTI, redução nos dias em que o paciente fica internado como um todo, inclusive com redução de custo decorrente de todos esses benefícios. Então, em geral, esse slide ele sumariza todos os estudos de Remdesivir. Ele é um antiviral que ele fica indicado tanto no paciente com COVID leve, mas que tem alto risco de evolução para COVID grave, quanto naqueles casos com COVID grave que precisam de hospitalização, mas não estejam em ventilação mecânica, que é o paciente que interna geralmente. Então, mensagem: quanto antes a gente fizer o Remdesivir, mais benefício nós temos para o nosso paciente com alto risco de evolução para COVID grave e óbito. Então, eu agradeço a atenção, fico à disposição para dúvidas, não sei se vai ser agora ou vai ser depois. Esperar o Dr. João Paulo e já fazemos todas as perguntas. Doutor Alexandre, nossa, denso, bem denso, mas muito explicativo. Eu só fico com uma sensação, assim, talvez agora, vou falar como leiga, esquecendo um pouco da médica Goldete. Que pena que não tínhamos a medicação no início da pandemia, não? Talvez Goldete, não tivessem morrido tantas pessoas. Goldete, isso é algo que nos deixa frustrado realmente, né? Toda a indústria de pesquisa, né? Tanto as farmas quanto as universidades, tanto aqui no Brasil, mas também muitos nos Estados Unidos. Eu acabei de voltar do Congresso Americano de Infectologia, quanto a gente lamenta que essas drogas não tivessem chegado antes, né? Elas poderiam, junto com as vacinas, terem mudado o cenário da pandemia, terem reduzido muitos desses 700 mil óbitos que nós tivemos aqui no Brasil. Com certeza. Mas a gente ainda tem muito a fazer. Veja que o número não é pequeno. Não. Estamos aí com 7 mil óbitos por mês. Isso é significativo. Você tem toda a razão. É que como a gente acostumou de ter tanto óbito, de repente você olha 7 mil, você fala, até que não é tanto assim. Não, pequenas cidades do interior do país, que tem 10 mil habitantes, é como se morresse 70% da população. E já, eu não quero começar a discussão aqui, mas eu vou só fazer uma provocação. Deixa a provocação no ar. Mas eu vou colocar.
veja quais são esses pacientes. São pacientes que o sistema de saúde, seja público ou privado, investiu muito. É um transplantado renal que ficou, sei lá, 4 anos na diálise, conseguiu um transplante, acabou de transplantar faz 2, 3 meses, e a gente... Isso para não falar no impacto da vida, né? O dinheiro é o que menos importa, É, óbvio. lógico, Mas leva em consideração um paciente com mieloma que conseguiu reverter a doença e que aí vai morrer de uma Covid. Então, ela é mais perversa até agora, porque ela está nichada nesses grupos de pacientes imunossuprimidos. Tá certo, tá certo. Doutor João Paulo, vamos à sua apresentação. Vamos lá. Primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês e ter a oportunidade de falar de uma patologia que, no âmbito da saúde suplementar, teve um impacto significativo, principalmente em carteiras como a minha, que muito se enquadram, a carteira de beneficiários da minha operadora, que é uma autogestão com atuação nacional, no que o Alexandre acabou de mostrar, né, de que tem um grupo etário mais avançado, nós temos 56% de idosos, diferente do padrão da saúde suplementar como um todo. Então, o impacto dessa doença na nossa carteira foi muito mais significativo do que outros, de outros segmentos, como medicina de grupo, seguradoras e cooperativas. Godete, já estão vendo a minha tela? Sim. Então, vamos lá. Então, agora a ideia aqui, antes deixa eu me apresentar, eu sou médico de formação, mas já trabalho há muito tempo em plano de saúde e presido uma operadora, como eu falei, uma autogestão com atuação nacional de médio porte. E participo aí das discussões também do COSaúde, na incorporação de tecnologias no âmbito da saúde suplementar. Bem, com relação à COVID, eu trouxe aqui só para fazer, como o Alexandre já fez, essa bela introdução aí do que é a doença, da representatividade e de seus impactos aí sobre a vida das pessoas e o que é possível fazer hoje em dia. Vejam, nesse gráfico eu trago aqui a proporção de internações, só internações, eu não estou falando da doença ambulatorial, aqueles casos que não precisaram de um hospital. Vejam que quando começou lá em março de 2020, os primeiros casos, foi num crescendo, né, a curva que todo mundo acompanhava no dia a dia, e chegou a 10% de todas as internações hospitalares. Então, 10 de cada 100 internações que o plano de saúde pagou, que foi executada com seus beneficiários, era por uma única patologia, né? Lembrando que são milhares de doenças, milhares de condições de saúde. No ano seguinte, 2021, o cenário não foi diferente, pelo contrário, aí teve aquele pico lá que o Alexandre mostrou, e chegou a 16%, quer dizer, vejam, considerar que uma única doença leva essas pessoas à internação, 16% do total de internações que o plano de saúde reembolsa, paga, é muita coisa. Hoje estamos numa situação mais tranquila, mas não é insignificante. Então, 3 de cada 100 pessoas que internam hoje na nossa operadora são por Covid. E lembrando que quando a gente fala em custo, as internações representam metade das despesas de um plano de saúde. Então, a gente está falando aqui de 1,5% da despesa total de uma seguradora. Considerando aí um mercado bilionário, né, de quase 50 milhões de beneficiários, isso ainda é muito importante. Bem, então isso aqui é só para ilustrar o quanto as internações por Covid têm de representatividade no sistema de saúde suplementar. Essa doença ela levou à publicação, é lógico que se vocês forem considerar uma operadora de plano de saúde, não é comum uma produção científica muito importante. Mas a gente tem uma característica específica que gosta muito de publicar, de levantar dados das operadoras. Então, nos últimos 5 anos aqui, nós tivemos uma produção científica bastante significativa para uma operadora, não é para uma academia ou para um serviço de saúde. E vejam que esses que estão assinalados em vermelho, quer dizer, quase 30% da nossa produção de estudos foi relacionada à Covid.
para vocês verem como foi importante na nossa operadora. Então, eu vou só falar para vocês aqui alguns dos estudos que foram os mais interessantes aqui para a gente comentar. Eu não daria para eu falar de todos, mas lá em 2020 a gente já tinha uma preocupação com relação aos exames e às hospitalizações eletivas, que deixaram de acontecer por conta da pandemia. Então, houve uma redução drástica em 2020, pelo medo que as pessoas tinham de comparecer aos hospitais e às clínicas para realizar os procedimentos eletivos. Eu não estou falando das urgências nem das internações por Covid. Então, isso a gente sabe que isso trouxe e ainda está trazendo alguns impactos no momento, porque essas pessoas que deixaram de procurar para tratar as suas patologias e fazer os seus métodos diagnósticos, a gente sabe que tem muitos outros estudos recentes mostrando que essas pessoas podem voltar a ser atendidas em um quadro mais grave do que seria esperado se continuasse fazendo os seus exames de rastreamento, por exemplo. Fizemos aqui um estudo de oncologia em pacientes oncológicos, mas o que eu queria destacar é esse aqui, que foi de curva de sobrevida de pacientes hospitalizados. Então, em 2021, nós realizamos um estudo em que a gente avaliou no período até 12 meses depois da alta hospitalar dos pacientes da nossa operadora, o que aconteceu com eles, né? Se eles vieram a óbito ou não nesse período. Então, eu vou mostrar um pouco mais detalhado isso já já. Depois desenvolvemos, já que a gente viu que isso aqui ainda era uma situação muito drástica, desenvolvemos uma calculadora online em que a nossa equipe de saúde estimava o risco dessa pessoa sobreviver, aquelas pessoas que tinham alta, e qual o risco dessas pessoas vir a evoluir mal no primeiro ano após a alta hospitalar. E aí fizemos também um subgrupo com pacientes oncológicos, como o Alexandre muito bem falou, existem grupos de risco que têm um potencial maior de ter complicações e morrer durante o período pós-internação por Covid. E também os diabéticos, ou seja, portadores de doenças crônicas. Mas vamos falar aqui sobre esse estudo de sobrevida após a alta hospitalar por Covid. Então, esse aqui é o abstract, depois a JBAS e a Godet vai disponibilizar esses slides, mas ele foi apresentado num evento em Washington, na ISPO, agora esse ano, de 2022, foi um evento ainda híbrido, presencial e virtual, e está publicado lá na Valo Health. Então, o que a gente encontrou nesse estudo foi o seguinte: como eu disse, a gente avaliou por um ano a sobrevida das pessoas que tiveram alta. Isso na nossa perspectiva, no caso, saúde suplementar. Chegamos a acompanhar até aqueles casos mais antigos, 14 meses após a alta hospitalar. Verificamos a presença de algumas variáveis nessas pessoas que internaram, né, o índice de comorbidade de Charlson, que avalia a presença de câncer, algumas doenças crônicas e outras condições de saúde que agravam o quadro desse paciente portador de Covid. A faixa etária, também o Alexandre já destacou muito bem a importância da faixa etária, o sexo, o tempo médio de internação hospitalar e se este paciente que internou passou ou não para terapia intensiva. Então, essas foram as variáveis que o nosso estatístico identificou como mais importantes na estimativa de sobrevida após alta por Covid. Bem, o total de pacientes analisados foi quase 916, pouco mais de 900, média etária de 69 anos, vejam como é uma média etária alta, né, que internou. O tempo médio de permanência hospitalar foi quase 11 dias, 39, quase 40% passaram por uma UTI, e tivemos uma mortalidade global de 25%, uma mortalidade muito alta, lembrando que este grupo geralmente eram pessoas mais idosas e portadoras de algumas patologias que levavam ao aumento de risco dessa população. Quando a gente analisa aqui a mortalidade intra-hospitalar, o que a gente observa, é que 106 pacientes, no caso aí muito parecido, 10,9 homens e 12,2% eram mulheres, a média etária era de 77 anos.
E a taxa de mortalidade intra-hospitalar ela foi maior exatamente naquele subgrupo de pessoas idosas. Isso tudo apenas a gente corroborou aquilo que já se esperava, o que a literatura já falava, né? Não foi nenhuma surpresa para a gente encontrar essas taxas que foram observadas. No caso aqui do... Peraí, é porque eu perdi aqui a... No caso dos pacientes que sobreviveram, então a gente separou aquele grupo que morreu durante a própria internação e agora restaram 810 pacientes. Esse sim foi o objeto daquele estudo que a gente acompanhou por um ano. A média etária era um pouco mais baixa, o tempo médio de permanência hospitalar não foi diferente, a participação das internações em UTI também foi parecida, em torno de 35%. E verificamos que, ao final do período de análise, 23% morreram durante o período de seguimento. Aqueles que morreram durante a internação tinham as seguintes características. Vejam que quase 20%, o Alexandre também já destacou isso, pacientes com histórico de câncer ou câncer em tratamento, ou 35% haviam feito quimioterapia nos últimos 12 meses, ou seja, estava naquele período ainda de, provavelmente com a imunidade mais baixa. Dos pacientes, demais pacientes que internaram por COVID, a mortalidade intra-hospitalar foi mais baixa, então vejo que ter o histórico de câncer, ter feito quimioterapia e ter câncer e não ter feito quimioterapia prévia eram percentuais maiores de mortalidade hospitalar do que os demais casos que internaram. Bem, o que a gente chegou à conclusão nesse estudo, quando comparou a mortalidade intra-hospitalar com a mortalidade pós-alta? É de que as comorbidades, a idade mais avançada no caso, as internações mais prolongadas e a admissão, e ter passado por uma UTI foram variáveis importantes, porém, as que demonstraram ser significativa, a única que não demonstrou ser significativa foi o fato do paciente ter tido câncer anterior à internação. Vejam, para a mortalidade intra-hospitalar foi importante a presença de câncer ou o câncer anterior à internação, mas no pós-alta por COVID, o que parece é que não foi significativo. Bem, a conclusão desse estudo, que eu depois vou mostrar o que aconteceu após esse estudo, é que a curva de sobrevida, analisar essa curva de sobrevida pode ser importante para nos auxiliar no prognóstico desses pacientes. E, no caso, implantar algum modelo de gerenciamento desses pacientes depois que tem alta, né, para não abandoná-los aí dentro do sistema de saúde. Mas tudo isso aqui que a gente chegou à conclusão não teria nenhuma importância se a gente não tivesse, de alguma forma, como filtrar quais desses pacientes que tiveram alta se beneficiariam desta equipe multidisciplinar, ou seja, dessa navegação em saúde por uma equipe multidisciplinar. Então, utilizando os dados do estudo, nós desenvolvemos uma calculadora online, que eu vou mostrar para vocês, que exatamente era um algoritmo que ranqueava os pacientes que deveriam ser priorizados dentro daqueles que recebiam alta por COVID. Então, essa calculadora, aqui é um vídeo mostrando, você colocava lá uma senha de acesso, depois colocava as variáveis presentes naquele caso, então, por exemplo, sexo, idade, presença de comorbidades, tempo médio, ele já calculava para aquele paciente especificamente quais as chances desse paciente evoluir mal no período pós-alta. E, de acordo com a mudança dessas variáveis, o cálculo também modificava para pior ou para melhor em termos de chances de probabilidade de estar vivo ou não ao final de 12 meses. Vejam que na hora que a gente coloca o câncer, as chances desse paciente, câncer e um tempo médio de permanência hospitalar alto, por exemplo, acentua aquela curva, né, de mortalidade, né, de sobrevida, de Kaplan. Se passou por um UTI, a situação é mais crítica ainda, ou seja, mesmo após alta, ele tem poucas chances de estar vivo ao final de um período de 12 meses. Então, essa calculadora foi que nos ajudou a ranquear esse subgrupo de pessoas que a gente passou a acompanhar. Foram quase
800 e poucos pacientes que foram acompanhados. Bem, dito isso, a gente segue e fizemos agora um novo estudo, esse já é agora de 2022, ele será apresentado agora na ISPO, quer dizer, foi apresentado na ISPO agora também de maio de 2022, em Washington, em que a gente pegou todos esses pacientes que foram hospitalizados e avaliamos a presença ou ausência de sintomas pós-Covid, aquilo que a Goldet chamou no início de Covid longa. Essa definição ela já é oficial, né? Condição pós-Covid, pela própria Organização Mundial de Saúde, e tem várias publicações, né, falando dos múltiplos efeitos, da quantidade de órgãos que são atingidos, e aí o Alexandre, especialista, pode falar melhor depois, se for o caso, mas a nossa preocupação aqui era para quem, o que nossa equipe multidisciplinar iria perguntar para o beneficiário. Então, a gente montou um script, um framework, era perguntado se essa pessoa, embora a gente soubesse, porque o dado estava no nosso sistema, a gente confirmava se teve o diagnóstico firmado por exame durante a internação, se ele passou pela UTI, se precisou de ventilação mecânica, alguns dados clínicos que não estão no sistema informatizado da operadora. Se fez algum uso de medicamento em casa antes da internação, se ele fez, quais foram, né? Aquele kit, o famoso kit COVID que deu tanto no que falar, se já era um paciente vacinado ou não, qual o tipo de vacina, o número de doses. Então, algumas perguntas que a gente não tinha no sistema informatizado foram feitas por essa equipe para cada um dos 810 beneficiários que tiveram alta. E aí, depois disso, a pergunta era se, após a alta, tinha algum dos sintomas. Então, a gente elencou aqueles que são mais frequentes e deu a chance do beneficiário. Isso aqui foi uma pesquisa direta, tá? Uma ligação telefônica para o paciente ou para o familiar responsável para obter esses dados. Aí, então, com isso, a gente jogava esses dados naquela calculadora que era do estudo anterior. Vejam, aqui a probabilidade listada de cada paciente de evoluir mal. Então, os contatos foram feitos do mais grave para o menos grave. E aqui já os resultados tabulados de qual tipo de vacina e aqueles que eu acabei de mostrar. Então, isso gerou também uma publicação. E aqui são os resultados dos primeiros pacientes, aqueles que tinham maior tempo de acompanhamento. Vejam que 67% estava presente o cansaço, 55% dor nas pernas, perda de memória em 45% e outros sintomas aqui também que foram importantes, como perda de paladar, depressão, confusão mental, ansiedade e assim por diante. Então, com isso, a gente conseguiu tabular o que aconteceu com essas pessoas. Isso aí tudo foi para um dashboard e, a partir daqui, a gente obteve uma série de informações e essa equipe multidisciplinar vem acompanhando essas pessoas para ver o que acontece e provavelmente gerar um outro estudo posteriormente. Bem, mais recente, esse sim, agora vai ser apresentado em novembro, daqui a uma semana a gente vai estar em Viena apresentando esse outro estudo, que já é o impacto da pandemia. Num outro ponto, que aí também o Alexandre pode comentar melhor, nos pacientes em que, aquilo que eu disse, né, deixaram de fazer os exames de rastreamento e a gente comparou o número de casos novos de câncer atual com o número de casos novos de câncer anterior à pandemia, né? Então, o período pós-pandemia não, pandemia e pós-pandemia, o momento que a gente vive atual, comparamos 2 anos depois e 2 anos antes o número de casos novos da nossa operadora. E o que a gente observou é que, comparado ao período anterior, não só o número de screens que foram feitos para rastreamento de mama, próstata, câncer de colo retal diminuiu, como também diminuiu em 27%, diminuiu em torno de 20, é porque eu não estou conseguindo enxergar, pessoal, estou aqui no notebook, quase 20% o número de casos novos de câncer na operadora, com um P significativo. Então, mostrou que realmente a gente ainda vai ter muita surpresa, que a pandemia, ela, embora tenha arrefecido, ela ainda tem muita coisa, principalmente nessa parte desses doentes crônicos que deixaram de tratar suas doenças adequadamente
ou nos casos de câncer que deixaram de fazer os seus exames. Então, tentei trazer aqui para vocês, usando dados de mundo real, o quanto realmente uma única condição, que todos sabem da gravidade, trouxe para uma operadora de plano de saúde. Então, imaginem essa amostra em quase 50 milhões de beneficiários, o que não foi essa pandemia. Obrigado, estou à disposição aí, Godete. Se tivesse combinado, acho que não teria dado tão certo, porque os dados do mundo real, né? A gente aqui na saúde suplementar, Alexandre, a gente tem cada vez mais pedido dados do mundo real, a gente quer saber o que está acontecendo na prática, porque lógico que na academia as coisas acontecem, mas para nós que somos gestores, a gente quer saber na minha carteira, na minha apólice, com os meus pacientes, o que está acontecendo? E mostra exatamente o que você trouxe no início da apresentação, né? Formidável mesmo. Então, a tua apresentação com toda a parte da densidade acadêmica, mostrando os pacientes que eram mais atingidos, exatamente numa operadora de planos de saúde, em que a maioria da população é idosa, então, com comorbidades e com as doenças que realmente interferem nesse desfecho, mostrou que o dado é esse mesmo. Então, nós temos muita coisa ainda para levar em consideração com relação a esse impacto todo que a pandemia está trazendo, não trouxe, ela está trazendo para a nossa população, não só da saúde suplementar, mas como da própria população brasileira. Você quer comentar, Alexandre, por favor? Eu tô louco aqui para comentar, porque Não comenta, é tudo seu, pode falar. Porque eu fiquei realmente... Eu nunca tinha visto isso, fala a verdade, uma operadora conseguir trazer um dado tão robusto. Eu queria parabenizar o João Paulo e toda a equipe, porque esse trabalho de transformar dados, né, de vida real, dados em produto. Queria destacar 2 pontos. Primeiro, um produto muito, muito interessante para a calculadora, que permite o profissional de saúde intensificar ou desintensificar a atenção que ele vai dar para aquele determinado paciente pós a alta, e também o trabalho com Covid longa. Esse é a fronteira da pesquisa com Covid, é a Covid longa. Né? A gente sabe que quem tem Covid mais grave, até como o próprio João Paulo mostrou, quanto mais tempo fica internado, tem mais sintomas, isso vai com certeza impactar. Realmente é isso que nós precisamos, né? A pesquisa não só feita na academia, eu sou professor de pós-graduação, tenho aluno de mestrado, doutorado, participo de ensaio clínico de indústria farmacêutica, mas também a pesquisa oriunda, a gente chama de Big Data, né? Isso é muito legal, parabéns mesmo ao João Paulo e todo mundo aí do Jornal Brasileiro de Auditoria em Saúde. Eu estou com uma dúvida muito grande, João Paulo. Vocês aumentaram o fator de impacto durante a pandemia? Vocês tiveram esse... Nós estamos atrás de melhorar isso, e ainda não Não, estamos. mas porque foi muito comum acontecer isso, porque o número de publicações subiu muito, como o João Paulo mostrou. Teve essa mudança, João Paulo? Ainda não. Não, a gente não fez esse tipo de avaliação, não, mas realmente ensejou muitas análises nossas, porque houve uma preocupação muito grande, né? No primeiro momento, com o colapso do sistema, né, de se a gente daria conta de atender, e aí tem toda uma apresentação que eu fiz logo lá no início da pandemia, eu e a outra médica que trabalha comigo, de como a gente se comportou para não deixar as pessoas deixarem de fazer os exames de rastreamento, os doentes crônicos continuassem recebendo em casa o seu benefício de farmácia, e também não faltassem vagas em UTIs, né? Só para ter uma ideia, a gente chegou ao ponto no desespero de que, independente do plano de saúde da operadora, que tem vários planos, né, ele poderia internar em qualquer rede de qualquer outro plano, mesmo quem pagava, sei lá, X reais e o outro 2 vezes mais, que era um plano executivo, por exemplo, o mais simples poderia internar no outro, desde que houvesse vaga disponível. E aí, hoje a gente está cuidando dessas pessoas, né, que
e dos próprios funcionários da operadora, né, que também tiveram um impacto grande, não só por perdas de familiares, mas principalmente com a Covid longa, que é uma preocupação. Olha, eu fico muito, muito feliz de ouvir isso, João Paulo. Isso que você contou, às vezes, da mobilidade do plano. Tudo que a gente precisou nessa pandemia é ter mais humanidade, olhar com mais cuidado para o próximo. Parabéns também pela atitude. Bom, a gente, na plateia, tivemos pergunta, mas que acabou sendo respondida no decorrer da própria apresentação. Tá? Então, o que eu gostaria assim, é que a gente fizesse agora, nessas considerações finais, nós ainda temos pelo menos uns 5 ou 10 minutos, nas considerações finais, o que nós temos que fazer daqui para frente. Então, a sua apresentação foi brilhante, você trouxe os estudos, nós já comentamos que é uma pena que o Remdesivir não estivesse no começo, mas como você é da sociedade de infecto e você lida com esses bichinhos aí, agora brincando, Alexandre, a gente tem ouvido muito que outras pandemias podem vir. Né? Monkeypox apareceu e ficou todo mundo meio preocupado, mas que, de uma certa maneira, não é o impacto que a Covid teve, mas, assim, agora, já sabemos isso, temos uma medicação, você já tem profissionais, gestores de saúde fazendo o que o João Paulo fez e está fazendo o controle, sabendo os dados desse paciente, cuidando dessa Covid longa, que já está, eu vou usar a palavra homologada, mas vocês entendem o que eu quero fazer, que a Organização Mundial de Saúde entende como uma patologia. Qual é o nosso passo daqui para frente? Eu vou começar com o Alexandre, por favor. Odete, o SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19, vai continuar sendo uma rotina, pelo menos nos próximos 2 a 3 anos. Mesmo que a pandemia, como emergência em saúde pública, como já é hoje, já não seja da mesma magnitude. Então, ela já é uma doença endêmica. Não vamos conseguir erradicar o SARS-CoV-2 de forma definitiva a curto, médio prazo. Então, nós temos que ter muito cuidado, fazer uma triagem especial nos pacientes sintomáticos de alto risco. Esse é o ponto. Diagnóstico precoce, monitoramento desses pacientes que eu listei, os imunossuprimidos, e daqueles que o João Paulo também colocou, que foram delineados, foram bem delimitados, na verdade, no estudo, em todos os estudos, nos extremos de idade. Esses grupos, aos sintomas de resfriado comum ou síndrome gripal, devem ser testados e retestados. Lembrar que, às vezes, o primeiro teste antígeno vem negativo, talvez até mesmo o primeiro PCR, porque esses pacientes são de alto risco para a evolução para a Covid grave. Então, primeiro, aumentar a suspeição diagnóstica da Covid-19 e de outras infecções respiratórias e tratar o mais rápido possível. São as medicações hoje, como o Remdesivir, que reduzem aí na Covid leve 80% a 90% a chance de evolução para internação e óbito. E nos pacientes que já internam com síndrome respiratória aguda grave, tentar o mais rápido possível colocar esse paciente em uso dessas drogas que são game changer. Elas mudam o jogo. Então, se eu associar dexametasona, o varacetinib já está aprovado pela Conitec, eu tenho ele gratuito. Aí é no paciente que está quase indo para UTI, não é no paciente inicial. Mas eu consegui usar o Remdesivir, dexametasona mais Remdesivir, eu reduzo também na ordem aí de 80% a 90% a progressão desse paciente. Então é isso. Diagnóstico precoce, tanto da Covid leve nos grupos mais vulneráveis, bem como naqueles que internam com síndrome respiratória aguda grave devido ao SARS-CoV-2. Essa é a mensagem. Então, eu vou botar a mensagem para o auditor, né? Porque aqui a minha plateia, eu já vi que a plateia tem médico, mas o jornal pensa muito também nos seus auditores, né? O pessoal que faz auditoria. Então, acho que você foi muito preciso. Ou seja, não menospreze, muitas vezes vem pedidos de pesquisa de Covid, e às vezes pode falar, nossa, mas ainda está precisando? Será que precisa mesmo? Antes do auditor falar, será que precisa mesmo? Lembra da aula do Alexandre, né, que você falou? Que a gente não pode esquecer que a pandemia não acabou, que ela arrefeceu, que nós estamos num processo endêmico, ou seja, ela está aí. E principalmente nos pacientes mais vulneráveis. Vou usar a palavra vulneráveis,
no sentido amplo da questão. Então, quando é um paciente vulnerável, a gente tem que prestar muita atenção, porque se você consegue mudar o curso da doença, eu gosto muito dessa frase que os pesquisadores usam, que é o game changer, quer dizer, você muda o jogo, eu acho que a gente não pode menosprezar nesse sentido. Então, é o recado para a auditoria, fique esperto, né? Vamos olhar que casos que nós estamos tendo, que casos estão sendo pedidos, para que a gente não tenha a internação ou o agravamento dentro de uma internação. João Paulo, suas considerações, por favor. Bem, como o Alexandre falou, né? Se você tiver, de alguma forma, como listar ou ter elementos mais seguros para reduzir a sua incerteza de quem deve ser priorizado num tratamento que não custa barato, né? Que não dá para fazer para todo mundo e de forma que não seja necessária, então ter essas ferramentas como essa ou outra que possa ser desenvolvida seria muito importante. Goldete, só porque eu não... Não tem problema, João. Só porque eu não gosto de deixar dado que eu cito, que eu vou mostrar para vocês em primeira mão só alguns dados do estudo esse de câncer, novos casos de câncer no pós-Covid, que vai ser apresentado semana que vem em Viena. Tá? Só para contar que vai para Viena, né? Não, é porque eu citei um dado errado, eu falei em 20%, mas é um pouco menos, é um pouco mais. Estou brincando. Vocês já estão vendo aqui a tela do pôster? Sim. Então, foram 58 mil e poucos beneficiários analisados no período de 2018 a 2020, como eu falei. A gente pegou 2019 como base, né, que foi o período anterior ao primeiro caso de Covid, e depois pegamos 2 anos depois, já no pós-primeiro caso diagnosticado de Covid. E vejam que neste grupamento que foi analisado, 58 mil pessoas, houve uma diminuição de 24% das colposcopias, 20% das colonoscopias e 17% das mamografias. E, obviamente, que vocês vejam, né, numa população em que só envelheceu, não houve mudança do perfil populacional. O número de casos novos de câncer, eu tinha falado 20%, mas foi de 26% de queda. Então, é óbvio que isso aqui é um número absolutamente estranho, porque numa carteira que só envelhece, o esperado, e que a gente observou em outros anos, é o aumento do número de casos de câncer diagnosticado, e não uma diminuição. Então, é inédito, numa operadora de autogestão envelhecida, ter queda do número. Ou seja, são pacientes que, na verdade, alguém que não fez a mamografia ou a colonoscopia e que o novo caso de câncer ainda vai surgir e, muito provavelmente, numa forma mais grave da doença ou numa fase mais avançada. Esse vai ser o próximo estudo que a gente vai fazer. Se nessa população aqui, aqueles casos que foram diagnosticados numa fase mais avançada. E aí, na verdade, eu só queria fazer mais um comentário, já encerrando, que aí, Alexandre, a gente fez o seguinte, a gente comparou por tipo de câncer, e o único caso de câncer em que não houve uma redução próxima aí desse percentual foi de pulmão, muito provavelmente porque não houve queda do número de tomografias computadorizadas por outro motivo, que foi a Covid. Então, a Covid, para os casos de câncer de pulmão, parece não ter influenciado unicamente porque alguém detectou lá, por acaso, num paciente lá internado por Covid, fez a tomografia e aí identificou. Então, esse é um achado interessante, a gente não colocou na publicação porque não houve significância estatística, mas a gente apenas comenta lá quando a gente apresenta o estudo. Então, eu só queria agradecer a oportunidade. Esse dado é muito elegante. Eu me lembro, bom, eu atendi, aí sem exagero, milhares de casos de Covid, porque eu fiquei com outros colegas responsáveis por ver todos os pacientes de Covid-19 aqui do nosso hospital, que era referência. Eu me lembro, pelo menos, do que você falou aí, pelo menos uns 5 pacientes, 5, 6 pacientes que tiveram um diagnóstico incidental de câncer de pulmão, porque foram submetidos à tomografia na hora da internação por Covid. Dado muito elegante esse, muito bonito de mostrar. Parabéns pela publicação. Nossa, gente, eu estou aqui
vibrando, João Paulo, muito, muito interessante, ainda mais o Alexandre corroborando, quer dizer, dentro da experiência dele vivida, dentro de um hospital de referência em Botucatu, que atendeu tantos pacientes, quer dizer, o dado incidental, e a gente sabe que o diagnóstico de câncer de pulmão, a gente que é gestor, ele normalmente, quando ele chega para nós, ele já chega em fase muito adiantada, né? Normalmente com metástase, porque não é, você não. O diagnóstico precoce é um diagnóstico mais difícil. Sabe o que está muito bonito nessa live? Eu vou ter que encerrar com dor no coração. Sabe o que está muito bonito nessa live? É que a gente está trazendo toda a parte da academia com o Alexandre, batendo com os dados do mundo real. Vocês querem coisa melhor do que isso? Isso é por isso que a gente faz o que faz. Faz a parte da academia, trazendo os dados que você tem no dia a dia, os dados muito mais, de uma certa maneira, que você consegue trabalhar com eles melhor, e o mundo real, que é esse mundo doido da gestão, doido no sentido assim, que é um mundo mais complicado, que é o mundo da gestão em saúde, onde a gente tem dificuldade de ter tudo o que precisa, a gente tem dificuldade de informação, a gente tem dificuldade de acessar prontuário, eu não estou olhando para o paciente, mas que se eu tiver perseverança, como a gente sabe que na operadora do João Paulo se consegue fazer, você consegue ter dados que ajudam a você trabalhar na gestão e ajudam você a cuidar desse paciente mais para frente. Vai ser muito interessante o ano que vem, talvez, a gente entender o que foi que aconteceu com esses teus pacientes, João Paulo. Já fica a dica para a gente estar trabalhando um pouquinho mais. Eu quero agradecer demais, eu aproveitei muito. Alexandre, você foi brilhante, muito obrigada. Tá? Eu acho que, assim, numa linguagem muito tranquila para o médico e numa linguagem muito direta para o auditor. Eu só tenho a agradecer. Tenho a agradecer também João Paulo, meu parceiro, de muitas jornadas dentro da nossa vida de gestão e também dentro do Jornal Brasileiro de Auditoria em Saúde. E quero agradecer principalmente o apoio da Gilead, que trouxe essa live para nós e que foi uma live extremamente rica, porque mais do que nunca ficou patente, não fechem os olhos, SARS-CoV não acabou. Palavras do Dr. Alexandre, hoje é uma endemia, então significa que ela está presente, fiquem atentos e não esqueçam que pacientes imunossuprimidos e pacientes especiais podem ter a doença grave e, com isso, onerar as nossas despesas e onerar a nossa sinistralidade. Agradeço muito, desejo boa noite a todos, até a próxima. Boa noite, pessoal. Prazer, Alexandre Goldetti. Obrigado a todos. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Obrigada.